Daqui a pouquinho ela vai falar ao vivo com a gente, só pra gente falar da história dela, que é a história de muitas mulheres que passam por isso e que muitas vezes a gente vendo uma mulher de sucesso, bem-sucedida, né? Que todo mundo conhece. Quando você vê que passa por uns perrengues tão severos e que parece que é algo que ela não consegue se livrar da vida, né? Exatamente. Pelo jeito, não mesmo. É uma situação bem complexa, né? E que, inclusive, te deixa muito com muitos traumas, né? Isso a gente sabe que agressões, violência contra a mulher, aliás, qualquer tipo de violência, deixa muitos traumas, né? E as pessoas continuam carregando isso por muitos períodos logo depois do incidente, né? Agora, vamos contar a história dela? Quer dizer, ela foi casada por quanto tempo? Quando aconteceu a agressão, isso tem mais ou menos 2 anos, e ela já estava casada há pelo menos 1 ano, mas o que a gente busca dessa história, independente do tempo, aliás, a gente pode dizer, casamento 1 ano já tá em lua de mel, concorda? Sim, então por isso que eu achei estranho. Surpreende, Quer né, dizer, será Kátia? que ele não mostrou um grau de agressividade antes? Ou a pessoa não enxerga, que a gente também já falou um pouco sobre isso, de colocar uma venda mesmo nos olhos, né? paixão, Quando você né? tá muito apaixonada, às vezes o namoro é breve, você vai, se entrega a esse amor, acredita estar vivendo um conto de fadas. É estranho falar isso em 2020, mas não adianta. Mas O é imaginário feminino, mais até do que o masculino, a mulher tende a romantizar as coisas, né? Idealiza. É natural. A forma de amar é mais gostosa assim, acreditar no pra sempre é mais gostoso assim, embora não precise ser. É legal que seja bom naquele período, não deu, Enquanto acabou. você estiver junto. Exatamente, seja eterno enquanto dure. Eu concordo. Seja 1 ano ou 20 anos. É. Mas, quando você se apaixona, você quer que dure. Sim. A ideia é que dure pra Ninguém sempre. casa pensando em separar, né? É melhor não Exatamente. casar, né? E com essa atriz aconteceu da mesma forma. Mas ela casou e depois Muito de um apaixonada. ano ela sofria agressões do marido. Depois de 1 ano é que veio, a gente tem os vídeos, até o pessoal deve ter acompanhado muito isso também, porque ela já estava sofrendo agressão, a gente sabe que tem a física e a psicológica, a ponto dela colocar câmeras no quarto. Então, Pra você ter essa atitude é porque aquilo já tá se tornando reincidente. pra Mas eu você. lembro dessa história, Sim. quando depois ela Veio à tona, né, fez o falou. BO e tudo mais, falou das câmeras. Eu falei, gente, quanto tempo ela deve ter apanhado pra sentir força pra fazer isso? Porque vamos pensar, se ele tivesse visto as câmeras, como seria a reação dele com ela? Será que ele não ia ficar muito mais agressivo? Provavelmente. Provavelmente sim. É um risco. Eu acho que a mulher ou qualquer pessoa que se torna vítima de uma violência e ela quer registrar aquilo porque é uma forma de provar. É uma prova, porque embora tenhamos a Lei Maria da Penha, ela também já falou isso, ela infelizmente não é tão eficiente como deveria, ela não impede que isso aconteça novamente, ela não afasta o homem de sua vítima. Não, muito é uma pelo pena. contrário. É. A gente vê no caso dessa famosa a mesma coisa, que ela continua fugindo dele. É sobrevivendo pela segunda vez. Ela mesma coloca Mas essa... continua com aquele medo que a qualquer Continua. momento ele apareça. Sim. Até porque ela vai explicar melhor isso pra gente, mas ela é uma das poucas vítimas que teve pela Justiça do Rio de Janeiro a autorização de ter um pager, porque agora já não é mais marido, mas era há 2 anos atrás. Ele usa a tornozeleira eletrônica, ele foi condenado a 3 anos no regime semiaberto. Então ela usa um pager. Imagina a situação que ela vive, Não, Kátia. eu vou te dizer, você usar o pager já é horrível, mas pelo menos é uma segurança. É um alerta. Que você vai saber quando o cara tá chegando perto. Então, agora, e quando ele chega várias vezes perto e você não tem o que fazer? 7 vezes. Então. Nesses 2 anos, ela já viu o pager apitar e vibrar por 7 vezes. Quer dizer, que sensação de impotência e de medo ela deve sentir, Agora né? eu lhe pergunto, faz sentido isso? Não. Se, no meu ponto de vista, singelo, se você tem um pager que o agressor, e foi comprovado por vídeo, e ele foi julgado e condenado. Há 3 anos, Quer ver? exatamente. Vamos pôr o vídeo no telão pra você ver e ver o grau de agressão. Não que existem agressões mais leves e outras menos graves, mas essa daí não tem como a pessoa negar. Quer ver? Vamos ver o vídeo? Ele até tentou, dizendo que as imagens foram editadas, É que tá tão mas mesmo escuro. assim foi condenado. Ô, Rô, tá muito bem escuro. aqui, é. Não dá pra ver nada. Ah, agora melhorou. Melhor aqui. Olha né? lá. Essas imagens foram muito, assim, por muitas vezes, né, divulgadas. E você vai ver o que ele só vai piorando, viu, gente? Quer ver? Vai piorando a situação até um ponto. Você vai ver o que ele vai fazer. Essas câmeras foram colocadas Gente, no ele pegou quarto. um cinto a bater nela, arrancou ela do elevador, olha, surrou ela no elevador. Ah, a gente não consegue ver. Olha, jogou ela na cama.
Como pode um negócio desse, gente? Mas ele chegou, pelo que eu me lembro, se eu tiver tentar estrangulá-la. Estrangulou, né? Com o fio do telefone. Com o fio, não teve uma coisa Teve, assim? do carregador. Porque são horas de gravação, horas. Ela gravou por muitas horas. Isso foi anexado no processo, por isso que ele foi incriminado, julgado e condenado. Ele contestou. A defesa do então ex-marido continua contestando porque ele alega que foi uma edição que construiu esse tipo de Mas posso te falar? Que edição é essa que você muda a cara da pessoa em todas as cenas, não é ele? O contexto, é isso que ele alega. Mas ele foi condenado o que ele alegou foi que ele apanhou durante muitas horas. Ele que ela provocou, chutou a perna, mordeu o mamilo, enfim, ficou apertando ele, machucando ele, e ela só pegou os trechos em que ele revisou. Que ela era vítima. Mas ele fez o exame de corpo e delito, mostrar a mordida no mamilo? Então. Ele tem tudo isso anexado também, chegou a dar entrevistas na época, mas a verdade é essa. Contra fatos não há argumentos, embora ele tenha direito... Embora ele tenha direito à defesa, é o que ele fez, é natural que faça, porém... Você tá no seu direito. Exatamente, mas a justiça cumpriu o seu papel. Quando a gente fala cumprir o papel também, eu acho condenou. extremamente... Mas por 3 anos, já não fica preso. Não, e outro, medida 3 anos protetiva. de liberdade... Usando a tornozeleira que ele é obrigado a usar. E ainda 7 vezes chegando perto dela, quando ele não podia ficar perto dela. Porque a medida protetiva tem aquela distância segura para a vítima, se é que a gente pode chamar de segura. Eu acho que só sendo vítima para a pessoa explicar o quanto ela ainda se 300 sente. metros, não é isso? E que ao ultrapassar ou diminuir essa distância é quando o pager vai tocar. Isso, gente, a gente está falando dessa atriz que conseguiu esse pager. Se a gente buscar no Brasil, isso é raríssimo, não existe. Não, acho que isso não existe. As mulheres vítimas de violência não tem isso. Eu vou te falar uma coisa, viu? Infelizmente, o que a gente está falando hoje dessa atriz, dessa famosa, acontece e muito. E a pior parte de tudo isso é que a grande maioria das mulheres, engraçado, não se sentem vítimas. Elas não vão atrás de falar na delegacia, porque tem medo, porque são acuadas. E são o quê? Escravizadas nesse relacionamento. Você viu esse vídeo que ela gravou? Gente, imagine, para essa famosa colocar as câmeras na casa dela, para comprovar, é porque eu já te vi agredi-la muitas vezes. Sim, não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez, que ela não ia assim, chutar que hoje ia acontecer. Sim. É muito triste. A gente está com ela na linha agora para a gente conversar. Cristiane Machado, menina, boa tarde. A gente falava aqui da sua saga. Porque eu vou te dizer, ele com tornozeleira, você com o pager, e 7 vezes ele chegou perto de você. Ei, travou. Boa tarde, Rafael. Ih, tá travando. Ai, que pena. Você viu, parece que até isso, né? Parece que vou te falar. Porque é tão importante que ela tenha voz, né, Kátia? E precisa ter voz. O que ela tá sentindo, tem uma coisa muito interessante. Vamos ver se recupera o sinal, mas que era legal dela falar, que passou aquele momento, né? Vamos imaginar pro pior momento. Anos, exatamente. 2 anos depois, como é a vida da Cristiane? E é isso que a gente vai ouvir, e é isso que incomoda. Vamos começar justamente com essa, Cris. Como é tua vida depois de 2 anos desse dia? Você consegue ficar tranquila? Não. Oi, Kátia. Boa tarde, todo mundo. Oi, Cíntia, Rafael. Muito boa tarde. Boa tarde. É um prazer. Infelizmente é um assunto muito difícil, mas é um prazer estar aqui com vocês, porque a gente pode falar disso e a gente precisa falar para mudar alguma coisa, né? Mas não tem como, eu não me sinto, né? Porque eu continuo sendo perseguida, meus amigos, qualquer eventual trabalho, contato que eu faça, o meu agressor de alguma forma tenta me difamar. Então, assim, os processos criminais vão aumentando, cada vez crimes atrás de crimes. Então, assim, não tem como uma pessoa dizer, sua vida voltou ao normal? Claro que não, né? Além do medo, né? Eu adquiri estresse pós-traumático, então eu durmo 3 horas por dia. Durmo 3, 4 horas por dia, estou fazendo terapia, né? Que é muito importante, eu acho que é uma das coisas mais importantes que uma mulher tem que fazer, tem que ser acompanhada. Eu acho que era uma das coisas que as medidas protetivas, junto com a do agressor também, né? Para que ele não repita com a próxima mulher, né? Então, e aí, essa que eu acho que é a questão. Quando a gente percebe, a gente falava disso,
o primeiro sinal de agressividade, a gente já tem que cair fora, né, Cíntia? Porque quando a gente fala, é que você começou dizendo algo muito real. A gente sempre quer ver o lado positivo das pessoas. Lógico. Então você fala, ai, ele tá agressivo, mas ele nunca vai me agredir. Você pensava nisso, Cris? Sim, pensava muito, principalmente que eu estava recém-casada, com 4 meses. Então você tá na intensidade da lua de mel. Mas é apaixonada. Ainda. Você está extremamente apaixonada, você acha que descobriu, né? Eu chamava ele de meu... Ah, travou. De novo. Vamos tentar a conexão de novo. Mas que coisa, né? Mas você vê, 4 meses de casada só. Recente. Recente. Mas lua de mel é o que a Mas gente será que falou. durante o namoro ele não mostrava? Porque eu não sei, gente. Eu custo acreditar que a pessoa consiga ser tão ator assim, de fingir que é fofo em todos os momentos e não ter. Às vezes pode não ter tido nada com ela, mas com outras pessoas. Sabe aquele tipo de gente explosiva que já voa em cima? Se voa em cima de um, voa em cima dos outros. É, porque a sensação que a gente tem, que é muito fácil também nessa hora pra ele, se eu não me engano, ele usou muito dessa justificativa, ela tirou o pior de mim. Ela me provocou. Como se o histórico até então não trouxesse dela, outras histórias. Talvez não tenha acontecido mesmo. Às vezes foi com ela, mas isso não é culpa da vítima. Mas vou te falar uma Já coisa. estava no agressor, né? Ou aconteceu e a pessoa não teve coragem por saber do que o outro, não estou dizendo nem o caso dele, de qualquer pessoa, do que o outro é capaz, então eu prefiro me calar. E sabe E que aí a como- pior coisa é essa. E como mulher, a gente vive 2 realidades, assim, muito extremas e tão difíceis quanto. Você vai entender. No caso da Cris, dessa atriz, casada com um ex-diplomata. Então você vê o lado do poder. Isso transforma essa situação também muito difícil, porque você está lidando com um homem poderoso, bem instruído e com poder financeiro. Se você vai para o outro extremo da sociedade, de mulheres numa vida muito mais miserável... Mas... O que a justiça ou a lei favorece aquelas mulheres que de repente estão com vários filhos, não tem como se sustentar sozinhas e se submetem à violência. Então a gente vive 2 extremos que nenhum dos 2 é mais fácil. Não tem o mais fácil. Não existe. Alex, o que as pessoas estão falando nas redes sociais? Kátia, muitas pessoas falando isso e tem muita gente aqui falando até o que você comentou agora há pouco, que às vezes é difícil até de acreditar que começou de repente, que tem algum sinal ali. A Suzana falou isso. Gente, será que a gente não percebe isso ao longo da relação no comecinho, né? E tem casos que talvez não, mas a Suzana está questionando muito isso aqui, as meninas também no YouTube. Mas sabe o que eu acho? Às vezes a pessoa não agrediu a namorada, mas você vê a pessoa sendo agressiva com outras pessoas. Então vai para uma balada, né? é aquela pessoa que soca o outro porque só olhou para ele ou olhou para namorada. Já é um indício. Já é um indício. Já é um indício. Ou até, às vezes, não se dá bem com a própria família, às Sim, vezes também é um maltrata os indício. pais, maltrata os Você avós. lembra aquele ditado popular? Veja como o seu marido trata a sua mãe, que é como você será tratada. Isso, é perfeito. E eu esse vou te ditado. levar, a gente tem que levar isso bem à risca, viu? Porque é bem isso. É isso. Porque se ele não tem amor pela própria mãe, desculpa, vai ter por você? Não. Não vai. Não. Não é? Eu já tive... O meu tio terminou um namoro porque a namorada tratava mal a mãe. Vale pro contrário também. Tem mulher que não presta também, viu? Sim, não que é vale dos dois agressiva. lados, sim. Mas esse ditado é Eu perfeito, acho porque perfeito. diz muito sobre a personalidade da pessoa. Também sabe o quê? Pequenos detalhes. Você sai pra jantar com aquele rapaz que você conheceu hoje, ele maltrata o garçom, mesma é ignorante coisa. com o manobrista, fica com o pé atrás, não é boa gente. Não, eu vou dizer, nem ficar com o pé atrás, cai fora. Não é? Na internet a gente fala do mesmo jeito. Então, a Cris já tá na linha com a gente de novo. E você dizia, Cris, que ele não... Você estava casada há 4 meses. Agora, no tempo de namoro, ele já não mostrava que era uma pessoa agressiva? Não, no tempo de namoro eu não tive problema nenhum, pelo contrário, né? Como eu falei, né? Eu chamava ele de meu príncipe. Era uma história de amor. Eu fui pedida ajoelhada no Machu Picchu, minha mãe em casamento no dia do meu aniversário, foi até os meus pais pedir a minha mãe em casamento, foi realmente uma coisa assim linda e cinematográfica. E eu nesse enfrentamento é uma coisa muito interessante que eu tenho escutado muitos relatos de muitas mulheres e é impressionante. A mulher, quando enfrenta
isso, ela fala com muita dignidade, né? Assim, no meu namoro, o meu casamento tinha um lado bom. Por isso que existe o que chama o ciclo da violência. Sim. Porque é o momento da briga, da tensão e da agressão e depois a lua de mel. Né? Ou seja, a mulher acredita e vai acreditar. No início do nosso namoro era a coisa perfeita. Então, para mim, assim, era o homem da minha vida. Mas foi como que... Primeira vez que eu pensei em me casar, né? Mas como que ele agia com a mãe dele, com a família dele, com o manobrista, com o garçom, com outras pessoas? Ele era agressivo com outras pessoas ou não? Assim, eu não tinha muito contato com a família dele. A mãe dele mora em Nova York, né? A família dele, a gente vivia muito isolado, então era muito eu e ele. Eu não via tanto contato com os filhos, né? Tanto que quando nós casamos, foi um movimento que eu quis fazer para que os filhos viessem. Agora, os empregados, a casa era de um jeito, que era um jeito que eu tratava os empregados de quem trabalhava de igual para igual. E ele não, né? Mas eu não tô, entenda bem, eu estou te perguntando essas coisas, não é te culpando, não. Muito pelo contrário, você é a vítima. Eu estou mais fazendo essas perguntas como um sinal de alerta para outras mulheres que estão assistindo a gente. E quando começam um relacionamento, porque foi o que a Cíntia disse, né, Cris? A gente entra num relacionamento, a mulher apaixonada, para casar, para a vida inteira. Você vê ele como um príncipe. Então, quer dizer, a gente também tem não pode perder isso, mas a gente tem que ter aquele olhar de como a pessoa trata os outros. Por que esconde os filhos? Por que não vê a mãe? Por que não te leva para Nova York se ele tinha dinheiro? Né? Quer dizer assim, agora a gente junta as pecinhas, mas a partir do que outras mulheres sofreram, a gente tem que ficar atenta, né? Exatamente. Eu tive muita dificuldade, porque, Kátia, eu sempre falei, né? A minha luta não foi só, já é tanto de violência, mas é de classe social, né? Sim. Porque muitas mulheres, hoje, quando eu fiz a denúncia pública, elas me procuraram e eu as não a conhecia, né? Como eu as conhecia? Louca, ladra, desequilibrada. E eu fui conhecer essas mulheres depois que eu denunciei. Eu falei, será que elas eram tão loucas, ladras, desequilibradas? Pois é. Então, era essa referência que eu tinha. E eu acho que o agressor, até pelo que eu vejo no judiciário, ele traça mais ou menos esse perfil, entendeu? Ele faz isso com outras mulheres, mas ele era um homem muito legal antes, e depois ele vira uma outra pessoa, porque a mulher, depois que eu me casei, eu virei uma propriedade. Eu digo que eu virei um objeto de arte ali no meio da casa. E o meu trabalho não importava, ver meus pais, que eu via sempre. Meus pais são deficientes, né? Então eu via sempre tive muito amor por eles. Então eu via 3, 4 vezes por semana. Então eu comecei a ficar isolada por essa questão de que você precisa cuidar da sua... Agora a gente tem uma nova família, você agora é uma mulher casada, então você vai cedendo muitas coisas, a roupas, porque você começa a se sentir realmente inapropriada. Sim, sim. Né? Pô, será que eu tô... Agora eu sou uma mulher casada, meu Deus, no meu a minha caso... postura tem que ser outra, né? Agora, como que hoje você está? A gente vendo essas fotos, eu falo, gente... A gente, às vezes, foi o que você disse, você acha uma pessoa, conhece uma outra mulher, assim, o marido diz, né? A mulher, a esposa de fulano é louca, desequilibrada, e aí você vai formando uma ideia do outro pelo que o seu companheiro, que você confiava tanto, né, te dizia, te passava. Hoje, como você se sente? Obviamente, você ainda tem um medo, como você disse, dele chegar perto, ele já chegou 7 vezes, né? Sim. Eu tenho muito medo, né? As mulheres vêm me procurar e falam, meu Deus, como é que você tem a coragem? Eu até tatuei essa palavra que é muito forte. Para a gente ter coragem, a gente passa pelo medo. Uma pessoa que passa pelo que eu passei de sobreviver à morte, eu vi a morte de perto, a minha vida ir embora, né? Ali passou um filme. Enquanto eu era agredida, não foi a primeira agressão, foram várias, tanto que tem uma ameaça, por exemplo, de áudio, em que ele diz que se eu entregasse ele para a polícia, ele botou uma faca no meu pescoço, se eu entregasse ele para a polícia, ele matava toda a minha família. E Nossa! Então,
essas imagens vêm depois dessa ameaça. Nossa Senhora. Rafa, então, você tem uma pergunta para Tenho esse áudio. Eu tenho. Então, assim, eu vivi sobre o medo. Eu vivi sobre o medo ali. Não, você viveu, na verdade, o que era um conto de fadas, um filme de terror, né? Com certeza, um filme de terror. Ô, Cris, eu queria saber o seguinte, você fez grandes novelas, né? Participou de grandes novelas. Poxa, eu lembro de você na abertura de Passione, por exemplo. Como é que essa situação toda que aconteceu na sua vida prejudicou você de uma maneira, por exemplo, no profissional? Como é que isso te atrapalhou? Ele não queria que eu trabalhasse mais, né? E para mim era uma coisa que eu sempre fui muito apaixonada pelo meu trabalho, muito movida. Quem trabalha com arte é muito movida ao amor, né? Sim. E o amor pelo ofício. E foi muito difícil. E hoje está sendo uma segunda fase de enfrentamento. Por quê? Porque quando ele me difama, ele me atrapalha diretamente a minha imagem. A gente vive da imagem que a gente, né, para um produto, enfim. Sim. Então, a forma que o meu agressor escolheu, né, ou achou para que pratique uma nova violência, porque isso se chama violência patrimonial, que nesse caso é o meu sustento, né, o meu patrimônio, né? Eu deixo de trabalhar porque o meu agressor procura, por exemplo, apoiadores, parceiros de trabalho, e intimida. Então as pessoas não querem se envolver, têm medo. Porque ele então, é poderoso. eu acho que isso eu sinto na pele todos os dias, eu acordo com dizeres, com calúnias. Então é muito difícil, você vai lutando contra a maré o tempo inteiro, né? Então, assim, eu sabia que a violência ia ser, eu denunciar ia ser muito difícil, mas é necessário, porque eu poderia estar morta, né? Isso, olha, é um grande exemplo do que você fez e é bom as mulheres saberem que não vai ser fácil. Mas mais difícil vai ser você se manter naquela situação e ainda, além de tudo, não sabendo o que pode acontecer ou já intuindo, percebendo que vai acontecer o pior. Eu vou deixar para você, Cris, o seguinte, nosso espaço aqui está sempre aberto, no que a gente puder te ajudar, no que a gente puder contribuir para que você tenha a paz, conte com a gente sempre, viu? Nós aqui do Melhor da Tarde, eu, Cíntia, a Rafa, todo mundo aqui, o que a gente quer é fazer com que você tenha tranquilidade e que outras mulheres se sintam seguras também para conseguirem aí falar de tudo que passa. Um beijo para você, viu, Cris? Um beijo. Beijo, minha amiga. Beijo para todos aí, muito obrigada pelo carinho. Fica bem, viu? Olha, vou lhe falar. Sim, Alex, diz que denúncia, só lembrando. Cláudia, vamos dizer aqui, diz que denúncia contra a violência contra a mulher, 180, 500 mulheres por hora agredidas no Brasil. Muita gente. Dessas 177 espancadas, Kátia, por hora, isso é assustador. 180. E olha, o Datena sempre fala no Brasil, gente, o número de mulheres que ainda são mortas. Então fique atento.